Quanto ao poder legislativo, é interessante a gente observar a discussão sobre cláusulas pétreas, primeiro, sobre aquilo que deve estar na Constituição, numa Constituição rígida, e não simplesmente na legislação ordinária, infraconstitucional, e depois, o que dentro de uma Constituição deve ser cláusula pétrea, quer dizer, ainda mais reforçada contra a reforma política no curso ordinário da democracia. Quem favorecia visões de constitucionalização dos temas e de transformar esses temas em cláusulas irreformáveis da Constituição era, curiosamente, um autor autoritário, Carl Schmitt, que previa garantias institucionais para prevenir o que ele chamava do majoritarismo quantitativo, quer dizer, a prevalência ocasional de uma maioria. E aí o Carl Schmitt falava, por exemplo, da propriedade privada como uma garantia institucional, para prevenir que uma maioria episódica no Congresso queira tomar alguma medida que interfira com o patrimônio privado, é preciso colocar a propriedade privada como uma cláusula pétrea. Enquanto um autor democrático como Kelsen reforçava muito mais a ideia da mutabilidade do direito positivo e de que a Corte Constitucional faria um controle de constitucionalidade apenas como legislador negativo, tornando nulo ou reconhecendo a nulidade daquilo que fosse contrário aos parâmetros constitucionais, principalmente a forma constitucional, as formalidades de edição das normas constitucionais. Então, sempre que se constitucionaliza algum tema, se coloca esse tema na Constituição, e mais do que isso, além de estar na Constituição, esse tema é colocado como uma cláusula pétrea, irreformável, se está levando esse tema para a arena de decisão do Poder Judiciário e se está tirando esse tema da decisão pelo Poder Legislativo ordinário. Quanto ao Poder Legislativo, é interessante a gente observar a proposta de prioridade da agenda legislativa do governo do presidente eleito. O presidente no Brasil tem maioria, ou no primeiro turno, ou no segundo turno. Esse presidente poderia ter o seu plano de governo transformado numa agenda legislativa com prioridade na pauta do Congresso. A prioridade dessa pauta do governo para a deliberação no Congresso poderia ser dada em troca de um poder do Congresso para censurar ministros. Em vez do Congresso em vez de ter um primeiro-ministro dependente da confiança do Congresso, o governo eleito em um sistema presidencialista poderia ter uma prioridade do seu programa de governo, das suas reformas prioritárias na pauta do Congresso, e em troca o Congresso poderia forçar a substituição de ministros de maneira procedimental, né? Essa pressão já é feita na prática, mas a ideia aqui é que poderia haver mecanismos do Congresso para forçar a troca de ministros se houvesse impasse, mantendo o presidente da República, né? Evitando o trauma de um impeachment, por exemplo, como discutimos aqui quando falamos do Poder Executivo. Outra questão importante em casos de crise nacional, são previstos institutos como Estado de Defesa, Estado de Sítio, se poderia pensar em constituições temporárias que controlariam os poderes excepcionais que são dados nesses períodos. Nesses períodos, por exemplo, são reduzidas as garantias, os direitos individuais podem ser reduzidos pelo chefe do Executivo, mas seria necessário exigir que o Legislativo crie constituições provisórias para cada poder excepcional que ele confira ao presidente da República. Uma outra questão importante quanto ao poder legislativo é a expansão das medidas provisórias, né, que também são pensadas para questões de relevância e urgência, mas são usadas muito além desse limite. E, de outro lado, a expansão do poder regulamentar. Em tese, os regulamentos, as normas infralegais, criadas pela administração pública, não poderiam criar direito novo, não poderiam inovar a ordem jurídica, não poderiam criar direitos e obrigações, deveriam apenas concretizar aquilo que já é previsto na legislação. Mas, na prática, cada vez mais os poderes da administração pública acabam regulamentando temas específicos,
criando direito, inovando a ordem jurídica. É o caso das agências reguladoras, por exemplo, que têm um poder regulamentar muito específico dos seus setores, tem que tomar decisões muito mais rápidas do que são os estabelecimentos dos marcos regulatórios no legislativo. Então, boa parte do que caberia ao Poder Legislativo, ou melhor, boa parte da função legislativa de criar normas gerais abstratas, hoje em dia está na administração pública, nas agências reguladoras, por exemplo. E é interessante quando essas agências reguladoras criam mecanismos de regulamentação ou regulação experimental, como é o caso, por exemplo, do Banco Central do Brasil, criou um ambiente regulatório experimental para o sistema financeiro. Certas facilidades regulatórias são concedidas para as empresas que estão, para as instituições financeiras que estão entrando no mercado, para facilitar o ingresso dessas instituições no mercado. Então, além da expansão desse poder regulatório, a gente observa uma expansão da possibilidade de regulações experimentais, temporárias, conforme as necessidades específicas dos setores regulados.